Então, a minha saudação a todos, de nossa live aqui da quinta-feira. Sejam bem-vindos, irmãos que já chegaram hoje. O Marcondes, o Marcos e está entrando a irmã Elizabeth. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Então, hoje aqui, então, vamos estar fazendo uma mensagem aqui hoje, um estudo bíblico, falando sobre fé e obras, né? É um tema sempre bem interessante. Fé e obras. Está chegando o Sullivan também, amém? Glória a Deus. Irmão Sullivan. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Sullivan. Amém. Então, bom, vou comunicar aos irmãos com alegria que o nosso irmão João, lá de Santa Bárbara, Minas Gerais. Oi, irmão, tudo bem? Oi, irmão. Já está na Igreja do Senhor, né? Hoje está entrando até no grupo dos presbíteros aqui, né? Então, bem-vindo, nosso irmão. Ali, muita alegria de ter ele aqui no corpo de Cristo, né? Irmão João, lá de Santa Bárbara, Minas Gerais, né? Ele já esteve aqui com a gente, só não apareceu mais porque ele trabalha nesse horário, né? Então, muita alegria nossa ter esse irmão com a gente, né? Um irmão que também prega o evangelho do reino, né? Glória a Deus por isso. Faz falta isso, né? Pessoas que pregam o evangelho do reino. Sem tirar e nem colocar, nem pôr, né? O evangelho como ele é, né? Com a verdade do Senhor Jesus. Amém? Mas hoje, então, falando sobre fé e obras, né? O título, então, estou sentindo em colocar aqui, chegando mais uma irmã Luzia, deixa a irmã entrar aqui também. Então, bem-vinda, irmã, paz do Senhor Jesus. Amém, irmão. Amém. Falando hoje, então, sobre fé, a prova do ventre produtivo. Então, vamos ver hoje sobre a fé e as obras, né? É um tema que não é muito abordado, mas é um tema bem interessante, hein? Então, vamos começar lendo aqui Tiago, capítulo 2. Vamos ler do 14 até o 19. Tiago, capítulo 2, que fala exatamente sobre esse tema, né? É 2, do 14, a partir do 14. Então, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Então, irmãos, convidar a irmã Luzia, fazer a oração inicial, depois vamos ter 2 cânticos, né? E depois vamos assistir um Nutrivídeo que também fala sobre esse tema. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar então em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, Pai, nós te convidamos, Senhor Jesus, para que o Senhor venha estar, Pai, entrando, Senhor Jesus, no teu santuário, Pai. Pai, fazendo uma faxina espiritual, Pai, arrancando de nós, Pai querido e amado, todo o perdão retido, Pai querido e amado, toda mágoa, Pai querido e amado, que o Senhor venha estar arrancando, Senhor Jesus, o ego, Pai querido e amado, o egocentrismo, Pai querido e amado, que o Senhor venha estar arrancando, Senhor, de nossas vidas, ó Pai, do teu santuário, Pai. Tudo que não te agrada, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoa-nos, ó Senhor. Porque ainda, papai, não sabemos, Pai, viver como tu queres, ó Pai. Não temos vivido, Pai, conforme a tua vontade, Pai. Cada dia mais, Pai, está difícil, Pai, ficar na tua presença, Pai. Mas nos ajuda, Senhor, estamos aqui, Pai, eis-nos aqui, Senhor Jesus, para fazer a tua vontade, Senhor. Te pedimos, Pai, força, sabedoria, Pai querido e amado, e a tua graça, Pai, nos ajudando, Senhor, a passar, Senhor, por cada tempestade, Pai, que nós temos passado, Deus querido e amado. Senhor, o Senhor disse, Pai, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meu Deus, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo. Então, Senhor Jesus, que o Senhor vem estar nos ajudando, Senhor, a passar por esse vale, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a ser fiéis a Ti, Pai. Nos leva, Senhor, a contemplar a Tua presença, Pai. Nos leva a orar como Daniel orava, Pai querido e amado, incessantemente, Pai.
Que as nossas almas, ó Pai, venham estar voltadas, ligadas a Ti, Pai. Pois está escrito na Tua palavra, Pai, que o que nós ligares na terra será ligados no céu, Pai. Então, neste momento, Pai, eu ligo, Pai, a nossa comunhão, eu e os meus irmãos, Pai, a Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar fazendo uma faxina, Pai, em cada lar, Pai, representado, Pai, nesta live, Pai querido e amado. Senhor, vem estar trazendo cura, avivamento, salvação, renovo, Pai querido e amado, a Tua graça cada vez mais, ó Deus, e cada vez mais fé, Pai, para que nós venhamos continuar nesta jornada, Pai, porque sabemos, Pai, que a jornada não é fácil, mas o Senhor está conosco, Pai, porque está escrito na Tua palavra, Pai, Ni Salmos, ó Pai, 46, que o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, Senhor Jesus, se faz presente, Pai, a cada tempestade que nós passar, Senhor Jesus, a cada espinho, Pai, que nós pisar, Senhor, que o Senhor venha estar nos afirmando, Deus, Rashenei Kandaramanai, que o Senhor venha estar nos afirmando, Senhor, na Tua rocha, Pai, e nós te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, Pai, te agradecemos pelas palavras liberadas, Pai querido e amado, pela palavra do irmão, do apóstolo Sérgio Alves, que vai ser liberada, que o Senhor venha estar abençoando o ministro da palavra, Pai, cada vez mais, que o Senhor venha estar tomando ele cada vez mais, que o Senhor venha estar tomando a vida do pastor Vilney também, sua família, a família de cada um aqui representado, que o Senhor venha estar derramando o Teu milagre, Senhor, em nome de Jesus, porque cada um de nós precisamos, ó Pai, do Teu milagre, e eu te peço, Pai, faz um milagre, Pai, na minha vida, na minha família, na vida da minha mãe, em todas as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te entregamos esta live, Pai, que o Senhor vai estar dirigindo a cada passo, a cada compartilhar, a cada louvor, a cada palavra, Pai querido e amado, que o Senhor vai estar tocando, cortando, Pai, as nossas almas, ó Pai, através da Tua palavra, e que ela venha estar descendo, Pai, para o nosso espírito, para o nosso ventre, Pai, como espírito e vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Fica conosco hoje e sempre, e dai-nos entendimento, Pai, para a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso, sem desejos, sem vontade, sem planos, assim todos poderão ver a virtuosa conduta do meu Senhor Cristo Jesus. Um vaso quebrado libera o bom aroma de uma alma crucificada e conformada ao Cristo maravilhoso, sem desejos, sem vontades, sem planos, assim todos poderão ver a virtuosa conduta do meu Senhor
Senhor Cristo Jesus. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova vida amadurecida. Oh, quão suave e maravilhoso é ter a nova vida amadurecida. Em Marcos capítulo 14, versículo 3, nos diz o seguinte: e estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E assim hoje nós devemos quebrantar o nosso coração, que aquilo que nós temos de mais precioso perante o Senhor, perante esta manhã, que Deus traga essa realidade desse quebrantar em nossas vidas, para que não venhamos mais agir por nós mesmos, mas sim nos entregar totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa oração, a nossa petição, para que a vontade de Jesus Cristo se cumpra em nossas vidas. Aleluia. Esse próximo louvor nos ministra que nós somos chamados de amigos de Deus se nós fizermos o que Ele nos manda. Vento soberano, vós sois meus amigos, se fizerem o que vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerem o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Vos chamo de amigos, porque tudo que aprendi com meu Pai já vos ensinei. Vocês nada sabiam de mim, eu vos escolhi e vos preparei para irem e frutificarem em meu nome. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, isto vos mando. Amem e cuidem uns dos outros, uns dos outros. Isto vos
vos mando. Amem e cuidem uns dos outros, uns dos outros. Vós sois meus amigos, se fizerem o que vos mando. Amém. Eclesiastes, capítulo 12. Convido os irmãos a ir ao versículo 13. Vamos orar juntos. O que está revelado aqui pelo Espírito de Deus, versículo 13 e 14 também. De tudo que se tem ouvido, a suma é duas coisas: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Isto é o dever de todo homem. Por quê que é dever? Aí Deus continua explicando. Porque Deus há de trazer juízo. Há de trazer juízo. Todas as obras, até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Eu quero agora ligar mais 2 versículos da Nova Aliança com este aqui da Velha Aliança, né? Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos ler. Efésios capítulo 2, verso 8. Preste bem atenção, coligando um versículo no outro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Tiago, no capítulo 2, no verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? É óbvio que estamos falando aqui dos objetivos que Cristo, que Deus tem por meio do sangue derramado de Jesus, que Deus tem por meio da morte e ressurreição de Jesus, e o plano de Deus com tudo isso que está acontecendo na Igreja do Senhor. Deus quer isto que está aqui revelado no verso 13 de Eclesiastes 12. Teme a Deus. Isso aponta, direciona-se para uma vida de fé. O temor do Senhor, o temor de Deus. Teme a Deus. É o princípio da sabedoria. É o princípio do sucesso de qualquer pessoa no reino de Deus. Como eu posso temer Deus? Só se eu me dedicar, me aplicar a buscar uma revelação de quem é a pessoa do Criador, de quem é a pessoa de Salvador, do nosso Senhor. Eu preciso de uma revelação de quem quem me criou, quem me salvou. São duas coisas que eu preciso saber.
Aí eu conhecendo a pessoa de Deus, eu descobri que Ele me criou, eu vou descobrir que Ele me criou e tinha uma razão para me criar. Eu vou descobrir que propósito Ele tem comigo aqui. E eu também vou ver que Ele é tão poderoso que criou tudo que existe, tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso ver. Ele tem criado, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Eu também vou descobrir que quem fez Jesus ir para a cruz, por causa dos pecados da vida do homem, foi Ele. Quem providenciou o Cordeiro foi Ele. Quem levantou aquele Cordeiro morto 3 dias na sepultura foi Ele, o Deus Pai, o Deus Criador. Então, este é muito poderoso. E mediante essas revelações bem definidas no meu coração, eu passo a ter uma vida de fé. Eu passo a ter uma vida de fé. Ou seja, acreditar absolutamente de que tudo que Ele fala acontece. E é a verdade. Então, se Deus diz que enviou seu Filho, está escrito, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, por que eu não vou acreditar nisso? Então, temer a Deus aponta, refere-se à nossa fé. Muito bem. Mas ele completa. É para temer a Deus, são 2 coisas. E guarda os seus mandamentos, fala de obediência as suas instruções, os seus mandamentos, as suas prescrições, as suas leis. Ele está dizendo, guarda os seus mandamentos. Bom, uma pessoa que tem fé vai obedecer. Então, porque a fé justamente é ter definição plena de que vai viver o que conhece. E aí aparece uma outra coisa, a obra de pedras preciosas, a obra de prata, a obra de ouro, que vem do Deus triuno, que está dentro de nós, a obra. Veja, muitas pessoas receberam a Jesus como Senhor e Salvador. É verdade, muitas pessoas. E foi mediante a fé. Mas essa fé, ela está pobre. Ela é medíocre. Essa fé que essa pessoa tem é tão pequena que não dá força para ela obedecer a muitos e muitos e muitos mandamentos que ela conhece. Então ela não teme o Senhor, porque ela também ainda não tem um conhecimento da grandiosidade, da autoridade, do poder que Deus tem. Então é uma pessoa negligente na obra, ela não busca, ela não quer apurar, ela não quer revelação de quem é Deus. Ela não quer conhecer a pessoa de Deus, porque ela está muito envolvida com as coisas naturais. Então ela passa anos dentro da igreja com essa pobreza espiritual, sabe? Com essa mediocridade, né, espiritual. Ela passa muitos anos aqui. E aí as suas obras é uma vergonha. Uma vergonha. Não ganha alma, não sabe perdoar, não tem um testemunho de fé, não testemunha de Cristo. Tudo que ela faz envergonha o nome de Cristo, né? Quase tudo. Às vezes tem umas coisinhas até que são guardadas, né? Porque às vezes é muito escandaloso. Então, guardar os seus mandamentos são as obras provenientes de uma fé genuína de um homem temente a Deus. Então, aí vai aparecer
as obras que não serão queimadas no dia do juízo, como diz o versículo 13. Então Deus vai se achegar a essas pessoas e vai ver que tem fé e foi justificado e tem fé. E essa fé foi crescente. À medida que ela se alimentou de Cristo, da palavra, esta fé aumentou e aumentou e aumentou a ponto de um extermínio da natureza pecaminosa, humana. Porque somos justificados pela fé, tanto na regeneração, quanto também na restauração da nossa alma. Então, eu ganhei a regeneração espiritual. Eu não me custou absolutamente nada. É dádiva divina, graça. Mas o Senhor me deu uma parcela de responsabilidade na restauração do meu coração. E eu preciso de muita fé para me livrar dos poderes malignos da minha carne, da tua carne. É preciso muita fé para aparecer as obras daquele que habita, daqui é o Espírito, a nova criatura. A nova criatura não é você natural, é Deus unido com teu Espírito. É Deus mesclado com teu Espírito. Não é algo carnal, né? O que nasceu da carne sempre vai ser carne, Jesus disse. Nunca vai sair nada que é espiritual dali. Sempre vai sair carne, carne, carne para sempre. As pessoas não entendem isso na igreja. Continuam achando que a carne pode ser melhorada, reformada, pode ser restaurada, que a carne pode sofrer reforma, aperfeiçoamento. A carne tem que desaparecer. Tem que ser mortificada pela fé. E aí surgem as obras. Quando a natureza terrena está terminando, começa a aparecer a natureza espiritual de Deus através da nossa vida. E há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Esse é um período pequeno, desde o dia que você se converte até a vinda do nosso Senhor Jesus, ou até a tua morte natural. Tu não sabes se tu vai viver mais 10 anos, mais 5 anos, mais 3 anos, mais 2 anos, ou até 3 meses. Quem é que sabe, pode dizer, eu vou viver mais 3 anos. Quem pode dizer, afirmar isso? Não está na tua mão, não está no teu poder. Tu não pode absolutamente influenciar em nada nesse aspecto. Tu nem sabe, nem eu. Quantos são os meus dias? Tu sabe? Quantos são os teus dias? Tu não sabe também. Amém? Então, como diz lá no livro de Tiago, no verso 2,14, uma pessoa vive dizendo que tem fé. Eu tenho fé, sim. Eu tenho muita fé. Sim, mas essa maneira de medir, de mensurar, quais são os critérios que tu usa? É porque você tem muito conhecimento bíblico? Apenas isso? Porque você tem 7 anos, 10 anos, 15 anos na igreja? Apenas isso? Isso não denota que tu tem fé. Absolutamente não. Tu não pode argumentar desta forma diante de Deus. Porque não é por esse caminho que nós podemos fazer uma avaliação do nível de fé. Mas Deus diz, através de perguntas, deixa bem colocado isso. Olha só. Vou repetir esse versículo, porque ele é tão claro que a gente não precisa nem comentar. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhantemente, a fé salvá-lo nesta era e levar para o milênio? Não, irmão, não vai. Que fé é aquela velha história. Isso aí eu acho que é um limoeiro. Não, é uma laranjeira. Não, é uma bergamoteira. Não, eu acho que deixa vir a fruta que tu vai saber
que obra aquela árvore tem. Amém? Não fique discutindo antes, porque tu nem sabe se vai nascer. Eu me lembro que, na minha experiência, eu convivia com pessoas que entendiam bastante desses assuntos de árvore, de plantio e de coisa. Eles diziam para mim assim, ó, essa árvore eu plantei, nunca deu um fruto. Eles diziam, essa é uma árvore macho. Era uma conclusão e um falar bem simples, assim, de pessoas que não tinham um conhecimento profundo. Mas eles diziam, essa árvore ela não é fêmea, ela é macho, ela não produz nada. Então não estava bem colocado, mas eu quero dizer que não dá fruto, né? Nunca deu fruto. Porque para dar fruto tem que ter uma união de uma mulher com um homem. Então, se Cristo não tem uma união plena contigo, tu nunca dá fruto, coisa nenhuma. Se essa união não existir pela fé, tu não vai frutificar. Porque está faltando. Um homem só não dá fruto. Assim como uma mulher sozinha também não dá, precisa de um homem. E Cristo é este homem. Então ele nos chamou como mulher para frutificar. Aí vai aparecer, aí vai ter uma clareza da configuração realmente daquilo que está escrito aqui, que guardar os mandamentos de Deus é uma revelação convicta de que eu vou diante de Deus e serei aprovado no juízo para transpor esta era com aprovação divina, porque as minhas obras serão as obras do Pai, as obras do Filho e as obras do Espírito. É ouro, prata e pedras preciosas. Por quê? Cristo veio, coabitou comigo. E o fruto que deu, provo que eu tenho um relacionamento perfeito com Ele pela fé. Fé é aquilo que me une como esposa de Cristo. É a fé. A fé produz fruto. Fé é o vínculo romancista que eu tenho com Jesus. É a prova de que eu sou uma esposa fiel. É a prova de que eu amo meu marido. É a prova de que eu sou de ventre produtivo. Né? Porque Deus quer filhos. Deus quer bastante filhos. Amém? Então eu deixo essas palavras aí para você analisar como é que está a tua vida, né, com o Senhor. Se essa fé realmente é uma fé genuína. Dá para ver, olha, se você escutar isso hoje, dá para sentir alguma coisa já. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, estamos vendo hoje, então, uma mensagem falando sobre fé e obras. Um tema bem interessante. E o título, então, é Fé, a prova do ventre produtivo. Né? Deu para a gente ver que essa obra, né, envolve um fruto que vem da nossa união com Cristo. Então, vamos começar aqui lendo Efésios 2, vamos ler aqui a parte do 8 ao 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Que fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Tudo é a fé, né? E isto não vem de vós, é o dom de Deus. O versículo 9, não de obras. Quer dizer, a salvação nossa, a nosso livramento da condenação eterna não é por obras, é por fé. Para que ninguém se glorie. Amém? Agora o versículo 10. Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Para que, aqui tem um detalhe importante aqui, o que falou aqui? Para boas obras, né? Então quer dizer que a fé tem que resultar em
boas obras. Mas quais são as boas obras? O que fala aqui, então? É importante. As quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nela, né? Amém? Então, o que a gente conclui aqui? Que a obra tem que ser o resultado da fé, né? Não é aquela obra natural, que não adianta eu sair fazendo obras se não tiver uma direção de Deus, né? Aqui é bem claro. Nós somos criados para Deus para fazer boas obras, né? E a boa obra que tem é o quê, né? Implantação do reino de Deus, né? E a obra começa dentro de nós, que Deus, as quais Deus de antemão, né, antes preparou para que andássemos nela. Amém? Então a gente vê que tudo vem de Deus e é através da fé, né? Então a gente olhando esse versículo aí, tudo testifica o que o irmão pregou ali no vídeo. Mas vamos ver agora então Tiago 2, vamos ver do 14 ao 19. Aqui então Tiago fala sobre as obras, né? Ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, né? Eu digo que eu tenho fé, mas não tiver obras, quer dizer, não teve frutos, aquela obra, né? A fé. Pode acaso semelhante fé salvá-lo, né? Essa salvação quer dizer o quê, né? Salvação das trevas exteriores, na verdade, né? Que a fé que nos livra da condenação eterna, essa fé vem, a salvação vem pela fé, né? Vem pela fé. E foi proporcionada por Jesus Cristo, né? Mas tem agora, nós estamos todos, então, agora a caminho da restauração da nossa alma, né? Nós estamos em processo de restauração da nossa alma, né? Para quê? Para ser salvo das trevas exteriores, na verdade, né? Para que nós possamos, então, consequentemente, reinar com Jesus. Que a próxima etapa agora é o milênio, né? O chamado milênio da paz. Amém? E o milênio envolve as obras, né? Aí, para eu ir para o milênio, envolve as obras, né? Vamos continuar ali, que aí o Tiago dá um exemplo aqui, né? Ó, se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, olha, fala de duas coisas importantes aqui, né? A roupa, né, que é uma necessidade básica da pessoa, né? E o alimento cotidiano. Então, ele usou aqui esse exemplo aqui, que o irmão está carecido daquilo que é fundamental para ele viver. Ele precisa da comida, ele precisa da roupa também, né? O versículo 16. E qualquer dentre vós lhes disserem, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, né? Sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Né? Então, o que ele está dizendo aqui, né? A gente sabe que o mandamento de Jesus é qual que ele falou, né? Amar o próximo, como a ti mesmo. Né? E para eu cumprir esse mandamento, eu preciso, então, dar frutos, né? Amém? Então, se o irmão chegar para mim, estiver passando fome, estiver sem emprego, tivesse, né, sem roupa, no sul mesmo, na época do inverno, se a pessoa não tem uma roupa adequada, ela pode morrer de frio, né? Então, necessidades fundamentais. Eu tenho compromisso com aquele irmão, né? Que é um compromisso de vida ou morte, né? Amém? E ali ele conclui ali o versículo 17, vamos ler também. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Agora o 18, vamos ver até o 19. Né? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Né? Então, o que Tiago queria mostrar aqui? Né? Que a demonstração que eu realmente tenho fé, ali foi falado sobre o temor de Deus, né? É o que? É o frutificar. Se eu tenho fé, eu vou frutificar.
né? As obras vão fluir de mim. Amém? E o versículo 19 aqui, bem interessante. Crês tu que Deus é um só? Quer dizer, né? Tu acha então, né? Tu crê que Deus é um só? Amém? Olha o que ele fala. Fazes bem, até os demônios creem e tremem, né? Amém? Então eu simplesmente crer em Deus não quer dizer que a minha alma está entregue a Deus. Que a entrega a Deus é o temor do Senhor, que é através desse temor de eu estar numa posição de humildade, confissão de pecados, que aí envolve o processo, né, de quebrantamento, o processo de iluminação. Tudo é uma obra do Espírito. Salvação é uma obra do Espírito, né? Amém? Mas o fruto ou a obra é resultado, então, do quê? Né? Da minha fé. Amém? Vamos ver outra passagem aqui também. Vamos ver agora João 15,16. Jesus que estava falando para os discípulos. João 15 é um capítulo bastante conhecido nosso, né? João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Jesus falou aqui, né? Ele nos escolheu. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, né? Nós temos uma designação. Jesus morreu por nós, nos salvou, nos chamou, né? Nos livrou da condenação eterna, morreu por nós na cruz do Calvário. Tudo isso aí ele fez por nós, né? Mas o que ele quer de nós agora, né? Eu vos designei para que vades e deis frutos, né? O Senhor Jesus quer o quê? Quer frutos, hein? E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda, né? Para a gente entender mais um pouquinho esse processo aí, né? Vamos ver agora Efésios 5, 31 e 32. Né? Da obra, notem que a obra e o fruto são duas coisas relacionadas, né? E tudo envolve a fé, né? O que está falando aqui agora? O irmão estava falando ali sobre que tudo envolve quando, por exemplo, a mulher vai ter um filho, precisa do quê? Precisa do marido, né? O fruto é o filho, né? Mas para isso tem que ter a união, né? Da mulher com o marido. E a gente sabe, então, aqui está mostrando o quê? Que a mulher é a igreja, né? E o nosso marido é Cristo. Então, o que diz aqui? Vamos ver aqui, então. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe. Está falando do casamento, né? E se unirá à sua mulher, né? E se tornarão os dois na sua carne. Então, o objetivo de Deus é que eu me una a Cristo, me tornando um com Ele, né? Agora o versículo 32. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, né? Aqui, então, a importância que tem do que, né? Para a mulher ter filho, ela precisa do que? Intimidade com o marido, né? O que isso mostra para nós? Para eu ter frutos, né? Para eu frutificar, eu preciso de intimidade com Cristo. Amém? Então, a importância que tem de eu buscar Deus, né? Isso envolve o quê? Consagração, né? Então, para eu ter frutos, eu tenho que buscar me unir com Cristo, né? Amém? Tem a passagem em João 15 que Jesus diz também: sem mim nada podeis fazer, né? Amém? Sem Jesus nós não conseguimos frutificar, porque a obra não é algo natural, né? Então, a obra não é algo natural, né? Não é a obra que, se fosse uma coisa natural, um esforço humano, o que seria essa oferta, né? Que a nossa obra também é uma oferta. Seria a oferta de Caim, né? Amém? Caim deu uma oferta que não era conforme Deus queria, e a oferta foi rejeitada, né? Então, quer dizer que o fruto, a obra, né, tem que ser conforme Deus. Tudo tem que ser dirigido por Deus, né? Ou tem que ser o resultado da minha união com Cristo, né? Vamos ver, então, agora 1 Coríntios 3, 12 e 13, para a gente ver isso aqui, então.
que fala então sobre isso. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios capítulo 3, vamos ver 12 e 13. Ó. Contudo, se o que alguém edifica, fala sobre a obra, né? Sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa. Aí está ouro, Pai, prata, o Filho, pedra preciosa, o Espírito Santo, né? Então, se é ouro, prata e pedra preciosa, aí tem a outra, madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha é obra humana, né? Obra humana. Essa obra aí vai gerar um fruto, mas não é esse fruto que Deus quer, não é essa obra que Ele quer, né? Então, o versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia, esse dia com D maiúsculo, é o dia do juízo final, mano. Quando fala o dia aqui, é coisa séria. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, as obras que nós fazemos para Deus são provadas pelo fogo, né? Amém? E o feno, a palha e a madeira vão queimar. Agora, o ouro, né? O ouro, a prata e a pedra preciosa não queimam. Que obra feita segundo Deus. Amém? Então, hoje estão falando sobre esse tema, a fé e obra, né? A fé e a obra. Como é que está a minha obra, né? A obra que eu estou fazendo é baseada na fé, né? Amém? Por que eu estou fazendo? Então, teve uma mensagem, acho que foi domingo, né? Que o irmão falava assim, que Deus dizia para ele perguntar sempre, quando ele queria fazer algo, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Amém? Quem vai ser glorificado com isso, né? Que eu estou fazendo essa obra. Se eu faço essa pergunta, eu consigo ver se realmente eu estou fazendo algo, porque o Espírito de Deus, né, está me levando a fazer aquilo, ou eu estou fazendo algo para quê? Né, para me alegrar, né, para de repente tratar minhas carências, para ser glorificado, né? Aí a obra que é feita, humana, é obra de feno para madeira, né? O Senhor quer que a gente produza obra de ouro, prata e pedra preciosa. Amém? Mas então, essa é a nossa mensagem de hoje, abrir para vocês. Então, e os irmãos que chegaram depois, então, lembrar os irmãos que o nosso irmão João, ele participou algumas vezes aqui da nossa live, né? Irmão João lá de Santa Bárbara. Hoje, então, Santa Bárbara, Minas Gerais. Hoje, então, já entrou para a Igreja do Senhor Jesus. Amém? A mãe dele também participa da nossa live, né? Hoje ele entrou lá no grupo dos presbíteros, né? Hoje o irmão já é um presbítero lá da igreja de Santa Bárbara, né? A igreja do Senhor lá em Santa Bárbara, em Minas Gerais, né? Então o Senhor está trazendo mais um presbítero, e foi uma benção, irmão, que veio o irmão e veio toda a congregação. O irmão já tem um trabalho lá de 4 anos, né? Então, os irmãos se juntaram agora com o corpo, né? Corpo de Cristo. Amém? Tenho agradecido a Deus por isso. O Senhor que trouxe esse irmão aí, né? Para quê? Que ele prega o evangelho do reino. Amém? E é o que o Senhor quer nessa última hora, a pregação do evangelho do reino. Amém, irmãos? Mas aberto para vocês. Quem quer compartilhar? Pessoal aqui, a irmã Luzia, compartilhar um pouquinho com a gente. Tudo bom, irmã? Amém, irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Mensagem muito boa, né, irmão? Maravilhosa. Cada mensagem, ela entra como espírito e vida para nos cortar, né? Nos constranger mesmo, nos tirar, né, da soberba, né? Nos tirar do ego, né? Nos tirar da vida. Porque vida sem prática é como se diz, fé sem obra é morta. Bem assim, é vida sem prática, né? E eu escutando essa palavra, irmão, o Senhor me levou, né, naquela passagem que eu não sei se é em Marcos ou é em Mateus, que fala sobre os discípulos ali que estavam ao mar, né? E aí eles viram Jesus de longe, né? E eles acharam que era o quê? Um fantasma, né? E aí João falou assim, Jesus falou, sou eu, né? E aí Pedro falou assim,
Se és tu, mestre, mande que eu ande sobre a água. Então, ali, irmãos, querendo ou não, a gente viu a fé ali. A gente viu a fé naquele homem, né? E eu fico me perguntando assim, irmãos, será se nós temos, irmãos, quem é um de nós hoje em dia que ouvimos falar que alguém deu pelo menos 1 ou 2 passos na água? Né, irmãos? Assim, eu creio que a nossa vida tem que ser baseada no plano espiritual. E se a nossa vida é baseada no plano espiritual, é para a gente viver através da fé. Tudo, irmãos, na nossa vida, a gente tem que viver através da fé. Vamos supor, meus irmãos, eu vim aqui para a cidade de Caen, né? E tava só, meu esposo só simplesmente comprou a roça, mas aí meu irmão me deu de presente 3 galinhas. Olha só, 3 galinhas. Aí eu fiquei pensando assim, para que eu vou criar 3 galinhas? 3 pintinhos, pequenininho ainda, que a gente sabe quando é pequenininho, né? É filhote, dá muita doença, muitos vírus. E para quem não sabe vacinar, né? Não sabe das rotavírus, das vacinas, tudo que tem, acaba morrendo. Então, irmãos, eu fiquei me perguntando, foi uma luta eu criar esses pintinhos. Uma luta, uma luta. E hoje em dia, eu sou criadora de aves, né? Não tenho muitas ainda, né? Mas tenho, bem umas 60, 70 eu tenho. Eu sei que eu mais gasto do que eu tenho. Praticamente vai tudo para elas, né? E ainda, o que eu tenho, ainda tem o que vem delas, eu tenho que inteirar para comprar. Mas, irmãos, o que é que eu quero dizer assim com relação à fé? Como é que eu vou continuar algo, essa criação, se eu não tenho fé? E uma pessoa um dia desse falou assim, irmã Luzia, eu percebi uma vez que a senhora estava orando e a senhora incluiu, nas orações da senhora, a senhora falou que é para Deus abençoar os seus animais. Por quê? Aí eu falei assim, porque se Deus não abençoar os meus animais, se eu não tenho fé para que Deus esteja abençoando o meu negócio, eu não vai para frente. Em tudo eu tenho que colocar Deus, em tudo, irmãos, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé para dormir e acordar. Eu tenho fé de eu planejar algo. Muitas vezes a gente planeja coisas que não é de Deus. Por isso que o Senhor disse que muitos propósitos há no coração do homem, né? Mas o desígnio vem do Senhor. Mas, irmãos, quando a gente planeja algo, a gente tem fé que aquilo vai para frente. A gente tem fé. Mas se não for, irmãos, muitas vezes não é porque eu não tenho fé. Muitas das vezes é porque eu planeei muito em cima daquela coisa que não era vontade de Deus. Então, a gente temos, irmãos, que primeiramente, eu acho que eu escutei, foi aqui na live, há uma irmãzinha falando que tudo, ou foi a irmã Núbia, não sei, que tudo que a gente vai fazer, até se a gente for comprar uma cama, um colchão, a gente temos que falar com Deus. E no início que eu comecei a minha criação de galinha, eu não tinha falado com Deus. Não era um plano para mim, irmãos, continuar a criação. Então, irmãos, eu oro, tudo que eu tenho, eu oferto todos os dias, tudo que eu tenho, a minha vida, tudo que eu tenho, o meu dia, a minha noite, eu entrego nas mãos de Deus. Porque eu tenho fé que Deus vai fazer o melhor por mim. Mas se eu não tenho fé, não adianta de nada. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Um tempo desse, meus irmãos, eu não sei se foi Deus que me colocou na prova, eu não sei o que foi, eu falei assim para minha mãe, eu falei para meu irmão, e meu irmão arrumou um comprador para todas as minhas galinhas, uma mulher de restaurante, só que ela queria pagar um preço muito baixo, mas eu falei assim, eu vou desfazer de tudo porque eu só ando viajando, eu só ando no hospital, então eu não tenho tempo para criar, não tenho tempo de olhar nada, então eu vou vender. Irmãos, eu falei isso, liguei para a mulher e tudo, não deu certo, a mulher não atendeu, 3 dias eu tentando ligar para a mulher para comprar as galinhas tudo, não atendeu. E eu continuei orando, digo, Senhor, se é do teu propósito eu desfazer dessas galinhas, que o Senhor faz essa mulher entrar em contato, Pai. Mas se não, Pai, tira do meu coração e que essa mulher também não venha mais ligar. E eu fiquei a noite todinha. Eu tava uns dias sem dormir, como eu tava falando para a irmã Núbia, deu uns dias, muitos dias sem dormir. E eu tava muito preocupada, digo, Jesus, se eu for viajar com minha mãe agora, quem é que vai cuidar dessas galinhas? Meu marido vai vir na moto que não tá muito boa. Eu sei que é Deus que guarda ele, mas é um trabalho muito grande.
ele ficar vindo de Jacobina para a cidade de Caém, simplesmente para dormir, para ficar cuidando dos animais. Irmãos, eu estava muito ansiosa, muito preocupada. E eu botei no meu coração, eu vou vender. E orando, clamando a Deus. Chegar no outro dia, 2 galinhas chocaram. Eu disse para o Senhor na madrugada, Senhor, me dá certeza. Se for para mim vender, que essas galinhas, que os ovos esteja tudo gouro, não choque nada, não saia nada. E se for para mim não vender, que esses pintinhos saia tudo. E no outro dia, irmãos, as 2 galinhas saiu os pintinhos tudinho. Eu digo, oh, Jesus, tu és maravilhoso. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Então, irmão, é fé. É fé. Mas a cada dia que passa, eu boto... Hoje mesmo eu pensei, meu Deus do céu. Minha mãe tá ruim de novo. Eu tô esperando a regulação, vou viajar qualquer dia. E, meu Deus do céu, e agora? Eu quero vender as galinhas de novo. Tenho 3 galinhas já para tirar pintinho de novo. Toda vez que eu falo que eu vou vender as galinhas, Deus me traz mais galinhas. Então, irmãos, eu creio que é fé. A gente temos que continuar no barco, não podemos sair do barco. Amém, irmãos? Que nós íamos ter essa fé. Como Pedro, ele deu o primeiro, o segundo passo, né? Depois ele olhou para as lutas, para as dificuldades, mas nós não podemos olhar para as dificuldades. Temos que alicerçar os nossos olhos em Jesus. Porque somente Ele, irmão, é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele vai nos dar solução para todo e qualquer problema que a gente vai passar. Porque todo dia a gente anda, irmãos, na tempestade. E todos os dias a gente temos que despertar Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Lembrar, então, que esse fim de semana tem encontro em Caxias do Sul, né, com o tema Melhor Dar do que Receber. Né? É o sábado, às 14h30, sendo que amanhã, às 20 horas, tem o culto de recepção. Né? Então, o fim de semana aí vai estar abençoado, recheado. Né? Amém? E lembrar sempre, você que assistiu o vídeo, gostou do vídeo, né? O que tu pode fazer para ajudar a gente? Inscreve no canal, né? Essa inscrição é importante. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda o YouTube a divulgar mais o canal, ele se torna mais significativo o vídeo, né? E ele empurra para mais pessoas, fazendo com que mais pessoas venham assistir os vídeos, né? Então, o objetivo desse canal é pregar o Evangelho do Reino. Então, é importante, então, a gente pregar o Evangelho do Reino nessa última hora. Amém, irmãos? Então, estamos finalizando. Voltamos, então, na próxima segunda-feira, né, 19 horas. Vou pedir, então, para a Nora fazer a oração final aqui. Amém. Amém. Amado Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Continua, Senhor, nos fortalecendo em ti, na tua força, no teu poder, Senhor. Nos torna, Senhor Jesus, ramos frutíferos da tua videira, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor Jesus, nos unir cada vez mais a ti, receber cada vez mais, Senhor, da tua vida, Senhor, para podermos frutificar para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Irmã Luzia, Deus abençoe, irmã. Amém, irmão. Deus abençoe a todos. Irmão Marcos, Zé Marconi, Elizabeth e o irmão Súlio. Amados, voltamos, então, na próxima segunda-feira. Deus abençoe. Abençoe.